Imagina de verdade a possibilidade de um lugar, de um planeta, onde uma raça, a espécie humana, pudesse realmente ser feliz. Eu já me fiz essa pergunta, imagino que você também já tenha se feito essa pergunta. O que a gente está fazendo aqui? Afinal, o que a gente está fazendo aqui? Como espécie senciente, né? Com a capacidade de emitir informações, pensamentos. E aí, junto dessa pergunta, esse desejo, né, de viver plenamente, mas viver em paz, viver com saúde, viver prosperidade, viver a natureza como a natureza é, né, como ela avança no próprio crescimento. E por que a gente não, né? E aí, por que a gente, o que a gente está fazendo aqui e o que a gente está fazendo de errado? Então, como uma inscrita pediu para falar do desdobramento do tempo, e eu tenho como meu trabalho as ferramentas do Consciousness. Hoje eu lembrei de gravar esse vídeo porque me veio uma frase, a gente no Consciousness, no Access Consciousness, se você já conhece, se não sabe, vai saber um pouquinho agora, a gente usa muitas frases, frases muito loucas, né? Quem não conhece acha uma coisa meio estranha demais. Mas elas são frases que ajudam a nossa mente, a nosso sistema a apagar programas e destruir algumas crenças, desfazer-se de algumas crenças, alguns padrões e poder reiniciar, fazer novas conexões para ter novas ideias e pensar coisas mais saudáveis, né? E uma dessas frases é: tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Nossa, Sara, que ideia é essa? E essa é uma das coisas que quando a gente faz o curso e quando a gente ensina também, é difícil de explicar, né? Mas hoje, quando eu ouvi de novo essa frase, conversando com uma cliente, eu me lembrei da teoria do desdobramento do tempo, do senhor Jean-Pierre Garnier Mallet, é o nome completo dele. Tem absolutamente tudo a ver, porque ele diz assim, que nós estamos aqui num espaço desdobrado de tempo, porque ele é um teórico, então ele estuda o desdobramento de tempo, difícil essa palavra, a partir da ciência, né? Eles estudam esse desdobramento de galáxias, de estrelas, de coisas, né? A nível astronômico, é grande, mas para trazer isso para nossa realidade, como ser humano sério e senciente, ele explica que a gente está aqui para corrigir toda uma memória de campo com potenciais destrutivos. É mais ou menos assim, como diz uma amiga minha, quem sujou vai limpar. É como se nós, há muitos e muitas civilizações e tempos, ele fala da precessão dos equinócios em 25 mil e tantos, né, anos, assim, termina-se um tempo e começa um novo ciclo. Ele fala que a gente está terminando um ciclo e recomeçando um ciclo. E agora a gente está tendo condições de desfazer potenciais críticos, que é uma época em que se fala de invasões, de apocalipse, de fim de mundo, de meteoros caindo, porque historicamente a gente tem um campo coletivo onde isso de fato aconteceu. E aí ele diz que nesse momento é como se a gente estivesse de volta acessando ideias, pensamentos potenciais que se repetiram também em padrões cíclicos para toda uma espécie, para os homens, né? Então agora a gente pode desfazer esses mesmos potenciais criados. É como se nós agora tivéssemos mais condições de desfazer. E como que se faz isso? Segundo ele, tornando-se responsável por pensamentos benevolentes. Ah, mas isso não é fácil. Não, não é fácil. Mas é o convite ao próximo estágio da evolução do ser que pensa.
Ele diz na teoria dele, nas palestras dele, que é assim, não interessa se você está pensando, só porque você viu um filme, você discutiu com uma pessoa, com um vizinho, alguém fez uma coisa grave para você, você pensa, nem que seja por um instante, sente uma vontade e pensa em matar alguém, pronto, esse potencial foi liberado, foi criado, você criou um potencial. E mesmo que você não faça nada, esse potencial ele fica uma informação que fica pairando no campo. Quem passar por ele, se afinizar melhor, pode pegar esse potencial, reforçar na sua realidade e cometer o ato, realizar. Então ele defende muito que não é sobre nem o que a gente sente, é sobre o que a gente pensa e o que a gente está constantemente criando. Ele diz que se a gente entende que existe um duplo, né, um aspecto nosso, igualzinho a gente, que está numa outra dimensão de tempo e espaço, consciente dessas dobras e consciente de que a gente está aqui desfazendo algo ou recuperando algo para a própria espécie, então é possível confiar que esse duplo num outro lugar, tem tempo de ver, tem condições de ver qual é o melhor caminho para a nossa vida, para o duplo que está aqui encarnado, né? É como se fosse um aspecto nosso, vou chamar de alma, mas não é assim que ele fala, tá? Aliás, ele afasta toda e qualquer ideia assim que ligue a isso, a espiritualidade, a religiosidade, ele detesta isso, assim, deixa bem claro, não ritualiza, não é para ficar bebendo água à noite para fazer técnica, não é nada disso, ele torna tudo muito simples, sabe? Se você ouvir alguém ensinando técnicas assim, cheio de melindres, passo a passo, não foi ele que ensinou, tá? Ele é um cientista, é muito bacana, é bom a gente sempre procurar fonte nessas horas, né? E aí, nesse momento em que a gente começa a confiar nessa alma, na minha própria alma, que está num campo, espaço, capaz de ver para mim qual é o melhor caminho, então eu passo a caminhar aqui, encarnada, em pleno desapego e confiança. Ele fala que no momento em que um indivíduo, né, ele se deixa levar pela guiança desse duplo, ele parando de ter desejos e vontades, ele não fica mais caçando, né? Casa, carro, apartamento, é outro nível a conversa. Ele se desapega da própria vontade e desejo e simplesmente confia que esse aspecto está fazendo a guiança e trazendo para ele as relações mais importantes, os negócios mais importantes, os encontros mais importantes, a plenitude da vida. Então ele passa a ter uma vida boa, ajustada, alinhada com os propósitos mais elevados dele mesmo. E a gente precisa ter bastante coragem, porque a gente é absolutamente programado para desconfiar, né? E para não cuidar dos próprios pensamentos, e para alguns até achar que né? Não tem como, né? Ficar cuidando dos pensamentos, ter bons pensamentos todo o tempo, todo dia. Pois essa é a proposta do duplo da teoria de desdobramento do tempo do Sr. Garnier. E agora, num resumo, bem resumo, tá? Para quem me pediu para falar sobre o duplo. Primeiro, entender que é uma teoria em que, se eu estou encarnada, eu tenho obrigatoriamente o duplo em algum lugar. Segundo, esse meu duplo, ele não está no futuro, ele está no passado, cuidando de aspectos já, e ele só atua quando eu aciono. Senão eu continuo no controle. E aí você já sabe o que geralmente acontece, né? Dá certo uma de 10 vezes, as outras não dá certo, às vezes com muita luta, com muita briga, com muita, né, bateção de cabeça que a gente fala, sem aceitar a vida como um todo. E aí o melhor é a gente talvez experimentar, acionar a própria alma, que aqui ele chama de duplo.
Como se faz isso? Em estado alterado de consciência, geralmente essa atualização da alma acontece quando a gente está no... Ele chama de sono paradoxal, mas é o sono REM, o sono profundo, né, onde tem a maior parte do nosso programa está desligado, e aí esse aspecto ele pode se... É um desdobramento, né? A gente também se desdobra e é ali que ele pode fazer o trabalho, né? Nesse lugar a gente chama, aciona, reconfigura, limpa, corrige, ele só atua quando a gente está ali desligado. Precisa ser feita uma solicitação, como eu falei, né? A gente tem que pedir, em geral, é quando está quase dormindo, já em níveis alterados de consciência, para quem gosta, quem já sabe, já conhece o próprio corpo, não, eu consigo fazer uma meditação e entrar num estado alterado de consciência. Também funciona, ele diz que depende da onda cerebral, né? Precisa estar no mínimo em alfa. Beta é o nível de onda cerebral que eu tô aqui conversando com você, que você tá aí bem atento para tentar entender isso que eu tô falando. E nesse nível não tem acesso, né? Não tem como a gente se desconectar para o duplo agir. Então precisa estar nessa dor quase apagandinho assim, e ali a gente pede. A forma mais simples, de novo, não tem ritual, você vai ter que estudar por conta própria, você vai ter que entender melhor, né, o que é isso, do que se trata. Não sai fazendo, eu sempre falo isso, né, não sai fazendo qualquer coisa, tudo tem base, tudo tem teoria, mas basicamente nesse momento, pedir duplo. Traga na minha direção o melhor futuro possível sobre a questão financeira, sobre o meu trabalho, sobre o meu relacionamento amoroso, sobre, sei lá, qualquer coisa que você possa estar sentindo que precisa de correção, tá errado, né? Tá estranho, tá truncado. Então você pede específico naquele lugar. Traga para minha direção o melhor futuro possível. E aí você não controla. As coisas passam a acontecer, segundo a teoria, para o nosso tempo aqui, né? Na Terra, encarnados. Há o tempo, o espaço do duplo, o passado, presente, futuro, essa coisa toda que está para além dessa dimensão aqui. Não dá para saber como vai acontecer, mas existe uma média que ele diz que é a quarentena. Dentro de uma quarentena, se você se mantiver cuidando dos seus pensamentos durante o dia, vigiando, né? Se a maior parte dos pensamentos são de benevolência, e sempre à noite pedindo essa desintoxicação para si mesmo, né? Para o seu duplo, atualiza, né? Atualiza, todas as noites atualizando. Então, dentro desse período, grandes são as chances de que a sua vida tome um novo rumo. É no rumo dos seus desejos? Não. É no melhor rumo possível, programado já para você. E aí a gente começa a cruzar as informações, né? Lembrando, deixa eu te lembrar que nesse canal você não vai me ver abraçando com todas as forças uma técnica, um estudo, uma teoria, não. Aqui eu faço da minha própria experiência o estudo, para daí trazer aqui as informações. E aí, geralmente, o que a gente vai descobrindo é que sim, todos estão de alguma forma indo para uma mesma direção, né? Seguindo uma mesma linha de raciocínio, que é de estarmos aqui passando por experiências para uma atualização, para um avanço, para uma correção. Mas cada um com a sua linha, com a sua, né? Não desmereça nada e veja o melhor em cada coisa, tá? Então, quando a gente fala do consciousness, né, que sim, são as ferramentas, assim, que eu realmente foram as que me trouxeram o maior chacoalhão, assim, nessas coisas de consciência, de expansão de consciência, porque me tiraram totalmente do lugar mesmo, né? Então, quando a gente fala em que tudo que você está vendo é o oposto do que você está vendo, né? Tudo aquilo que parece ser uma coisa, consciousness diz pra gente que não é.
E tudo aquilo que a gente tá vendo que pode ser o oposto. É um koan, né, pra mente da gente, é uma pegadinha, né, é para dar um bug no sistema mesmo. Por quê? Porque a sua mente, ela precisa ir para um lugar de soltar, de confiar que nesse lugar encarnado a gente não tem condições de fazer as coisas como a gente quer, não vai dar muito certo. Tem um ator, né, não vou lembrar agora, um ator de Estados Unidos, um senhor, Denzel, não é Denzel, não sei quem é. Ele diz, né, espero que a minha vontade combine com a vontade, né, do superior, assim, do universo, que aí tá tudo certo. Então, quando dá certo, é porque a nossa vontade, ela combinou com o melhor futuro possível, mas a gente não sabe. Pode ver, né? Às vezes você fica batendo cabeça, procurando as melhores soluções para um drama, para uma situação, e é quase impossível achar. Por quê? Porque nessa limitação a gente não tem os acessos. Precisa estar fora desse tempo-espaço para ter os acessos mais acertados com o nosso alinhamento de alma, com o nosso, sei lá, plano para estar aqui, não sei. Mas essencialmente a gente está aqui coletivamente limpando todo um campo de informações cheio de desastre, cheio de tristeza, cheio de injustiça que nós mesmos criamos. Nessa teoria, esse cientista não tem explicação para a encarnação para ele, sabe? É como se a gente, né, se atirasse num buraco, sabendo que esse buraco não tem fundo, né? A gente fica voltando para um lugar. Então ele explica de outra forma a reencarnação. Mas de forma geral é voltar para desfazer potenciais que não servem mais para a continuação da espécie. Aí você pode me perguntar, né, Sara, como é que você faz? Eu faço de uma maneira bem simples. Eu vou deitar à noite e a primeira coisa que eu faço é pedir que limpe os potenciais que eu criei durante o dia, porque muitos pensamentos a gente às vezes nem escapa, né? Se atropela ali, quando viu já pensou, já foi. Então eu peço essa desintoxicação, peço que o meu duplo, por favor, nessa noite, quando eu estiver em sono profundo, faça a limpeza desses pensamentos, desses potenciais e atualize o melhor futuro possível para mim. E é importante você ter em mente uma coisa, né? Não acredita em nada disso, em teoria, coisa alguma, investiga, né? Pensa sozinho, pensa com a sua cabeça sobre, vê se faz sentido estarmos aqui como espécie capaz de lidar com as informações que são de um campo coletivo mental. A mente criou potenciais que estão soltos e que podem se tornar benesses, né, coisas boas para a gente, e podem se tornar coisas destrutivas. E o jogo é quando é que a gente vai se tornar responsável por essa criação. É uma experiência. Então, antes de ser coletiva, individual. Então, eu cuido primeiro do meu micro-universo, vida, dia a dia, pensamentos, e aí vou vendo o que acontece. Certo? Um grande abraço. Fique bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.